Meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Mais um conteúdo muito importante, pessoal. O que fazer para não ser reprovado nas perícias de pente fino? Quando a gente ouve falar de pente fino, muita gente perde até o sono e com razão. Os segurados, eles devem estar cientes para não ser reprovado dessa operação e entender os fundamentos, os passos práticos que podem aumentar aí a chance de sucesso no processo de reavaliação e não ter o seu benefício cessado. A operação pente fino é para revisar e reavaliar benefícios de incapacidade, segundo o INSS e a lei permite. Benefícios, por exemplo, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eles verificam se tem irregularidade, inconsistência quando foi concedido o benefício, e para os segurados isso é uma preocupação, visto que uma decisão desfavorável pode resultar aí numa suspensão até cancelamento de pagamentos. Essa operação pente fino, o INSS, ele utiliza muitas vezes também, por quê? Para diminuir a quantidade de gastos com benefício. Não é à toa que nós estamos vendo nesse pente fino uma meta aí de se economizar 10 bilhões de reais. Porque é impossível você chegar a um valor desse somente com benefícios com irregularidade ou inconsistências que foram concedidos erroneamente. Então, para chegar a 10 bilhões de reais, e esses alvos, né, são auxílio-doença e o BPC, né, aquela pessoa com deficiência, tá? Eles não vão fazer, por exemplo, um pente fino em quem tem 65 anos de idade, que recebe o benefício de incapacidade, de benefício de prestação continuada. Eles vão na incapacidade do BPC, que é aquele deficiente, que não tem condições de trabalhar, que recebe essa renda. O processo vai envolver perícia, onde o segurado ele precisa comprovar a condição de saúde, se ainda está incapacitado para o trabalho, justificando a manutenção do benefício. Dependendo do resultado, pode ser mantido suspenso ou cessado. Os segurados que já estejam há muito tempo recebendo benefício sem passar por novas perícias são os principais alvos dessa operação, tá? Agora, o que você deve fazer? Ficar preocupado com o pente fino? Sim, mas fazer uma preparação antecipada, organizar documentos. Um dos passos mais importantes para o segurado que será submetido a essa perícia de pente fino é garantir toda a documentação médica, pessoal. Esteja em dia e bem organizada, isso é crucial durante a perícia. O perito ele vai analisar laudos, relatórios, exames apresentados para tomar uma decisão. A documentação médica é a principal prova da incapacidade para o trabalho, e quanto mais detalhada e precisa for, maiores são as chances de manter o benefício. Eu sei que tem um monte de gente aqui atrás da câmera que está falando nesse momento, mas o perito não examina, ele não olha a documentação, ele não olha na cara da gente, ele não pergunta nada, ele não deixa a gente falar. A perícia é muito superficial e ainda indefere o benefício. Com certeza, vocês têm toda a razão e nós já tratamos sobre isso. É um absurdo, mas agora imagina se naquele momento esse perito ele resolve olhar a documentação e ela não está atualizada. E aí? Agora, quais são os documentos médicos necessários? Tem muita gente que tem dúvidas. O laudo dos médicos recentes. É essencial que você tenha laudo recente, de preferência com menos aí de 45 dias, descrevendo detalhadamente a condição de saúde. O laudo ele deve conter o diagnóstico, o histórico da doença, os tratamentos realizados, a opinião do médico que está fazendo o laudo sobre a incapacidade para o trabalho. Laudos mais antigos também podem ser úteis, mas o foco estará na situação do atual, tá? Relatórios e exames. Esses exames complementares, como tomografia, ressonância magnética, exame de sangue, eletrocardiogramas, entre outros, eles devem ser apresentados para fortalecer a comprovação da doença ou da lesão. Esses exames ajudam a demonstrar a forma objetiva e a gravidade da condição de saúde desse segurado. As receitas médicas e relatórios de tratamento, eles também são muito importantes. Por exemplo, relatórios de tratamentos como fisioterapia, acompanhamento psicológico, uso de medicamentos, tarja preta,
também é importante. Esses documentos mostram que o segurado está em tratamento contínuo, o que reforça a ideia de que ainda não está apto para retornar ao trabalho. Olha como é importante a documentação, pessoal. Atestados de internações e cirurgias. Se você foi internado ou teve algum procedimento cirúrgico relacionado a condições de incapacidade para o trabalho, é fundamental apresentar documentos que comprovem esses eventos, como atestados de internação, relatório cirúrgico, parecer do especialista. Se possível, o segurado deve buscar pareceres de especialistas na área médica da sua doença. Um parecer de um médico especialista tem um peso significativo, pois demonstra que a incapacidade foi avaliada por alguém com maior conhecimento da área específica, da doença. O histórico de consultas e tratamentos, além de laudos e exames, ter um registro completo de consultas médicas, tratamentos realizados ao longo do tempo, é útil para mostrar que o segurado tem feito um acompanhamento regular da saúde e que não há descontinuidade nesse tratamento. A importância dessas atualizações médicas, um erro muito comum de muitos segurados, é se afastar dos médicos do tratamento após a concessão do benefício. Exatamente, ele passou na perícia, antes de acontecer a perícia, está fazendo tratamento, está visitando o médico, está dando continuidade, está fazendo exames. A hora que passou na perícia, que recebeu a concessão do benefício, ele abandona. Isso pode prejudicar a defesa na perícia, se for chamado novamente por pente fino, pois o INSS espera que o segurado continue o tratamento, demonstrando que a sua condição ainda requer cuidados médicos. A continuidade do acompanhamento médico é essencial para garantir a legitimidade da incapacidade do benefício. Segurados que se pararam de se consultar regularmente e interrompem o tratamento sem justificativa médica, correm um risco maior de terem os benefícios cessados, pois o perito pode interpretar essa interrupção como um sinal de melhora da sua saúde. Portanto, você deve manter consultas regulares com o médico que acompanha a sua condição, atualizar os exames periodicamente, mesmo que o quadro de saúde pareça estável, para mostrar que a incapacidade ainda persiste. Seguir os tratamentos indicados rigorosamente, seja o uso de medicamento, fisioterapia, outras terapias prescritas. Caso algum tratamento tenha sido interrompido por recomendação médica, isso deve ser justificado em um outro laudo ou relatório, tá? No dia da perícia, olha lá, pessoal, comportamento e a organização, isso também é muito importante. No dia da perícia, o segurado deve estar preparado para apresentar a sua condição de forma clara e objetiva para o perito. Além dos documentos médicos, o comportamento do segurado durante a perícia pode influenciar no resultado. Veja o que o segurado deve fazer no dia da perícia. Nós estamos alertando você, presta bastante atenção. Levar todos os documentos, mas de forma organizada, pessoal. Todos os documentos listados, eles devem ter fácil acesso. O perito, ele deve esperar enquanto você procura um documento. Ele não vai ficar alegre com isso. Por isso, pode atrapalhar o andamento da perícia. Então, leve os documentos em ordem de datas, os mais antigos para trás, os mais novos à frente. O andamento da perícia é muito importante. Se você der a impressão de desorganização, isso já vai... Mas isso não tem nada a ver, você pode estar pensando. Tem a ver, sim. Os peritos são sensíveis, pessoal. Não se pode olhar feio, não se pode falar. Eles são sensíveis. Uma boa sugestão é separar os documentos por tipo. Por exemplo, os laudos juntos, os exames, as receitas, colocá-los em uma pasta ou envelope bem identificado. Você ser claro e honesto. Durante a perícia, o segurado deve ser claro, objetivo, responder às perguntas dos peritos, porque eles são sensíveis. É importante não exagerar a condição de saúde, mas também não minimizar os sintomas. Você deve descrever com precisão o que a doença, a lesão afeta na sua vida cotidiana, a sua capacidade para o trabalho, descrever como que é a sua rotina diária, as dificuldades enfrentadas, limitações impostas pela incapacidade. Tudo isso vai ajudar a dar uma visão completa da sua situação para o perito. Honestidade é crucial, pessoal.
Qualquer tentativa de manipular informações, mentir sobre a condição de saúde, pode ser facilmente detectada por perito, o que pode resultar na reprovação imediata. Lembrando, o perito é médico, não adianta você querer aumentar os sintomas. Caso, eu sei que muita gente não faz isso porque quer, que entra na sala com tanto medo, com tanta insegurança, que acaba exagerando. Caso o segurado tenha tido alguma melhora na sua condição, também isso deve ser mencionado, tá? Como ressalva de que ainda há limitações que impedem. Você pode falar, doutor, eu senti uma melhora, mas eu ainda continuo com problema, isso está me dificultando fazer tal coisa, sabe? Não é ruim você falar se você teve uma melhora. Isso mostra que você está cuidando, que você está sendo verdadeiro. Demonstrar conhecimento do histórico médico. Você deve estar preparado para falar sobre seu histórico médico. Isso inclui informações sobre o início da doença, o tipo de tratamento que está realizando, os medicamentos que está utilizando. Mostrar conhecimento detalhado sobre a própria condição reforça a legitimidade da incapacidade e a seriedade com que você trata a sua saúde. Olha aí, pessoal, tudo isso porque os peritos são sensíveis. Exibir sintomas e limitações de forma objetiva. Se o segurado sofre de dores físicas, limitações de movimento, outros sintomas visíveis, ele deve demonstrar isso para o perito de forma natural. Por exemplo, se tem dificuldade de caminhar, é importante não tentar mascarar a limitação durante a perícia. Mostra que você está tendo dificuldade de caminhar. O perito vai observar o comportamento, as dificuldades físicas do segurado, e isso será levado em consideração na decisão final. Como proceder caso de cessação de benefício? Aí, bom, apesar de toda essa preparação, de todo esse trabalho, porque os peritos são sensíveis, e o INSS decidir pela cessação de seu benefício após a perícia do pente fino, a sensibilidade do perito foi abalada, o segurado tem o direito de recorrer dessa decisão, pessoal. Os primeiros passos é solicitar a reconsideração, pedindo uma nova perícia. Esse pedido ele pode ser feito através do portal Meu INSS ou na agência do INSS. Se o pedido de reconsideração for negado, o segurado pode recorrer à justiça. O processo judicial permite que você tenha aí uma nova perícia, mas dessa vez conduzida por um perito nomeado pelo juiz. A perícia judicial ela tende a ser mais detalhada e independente, o que aumenta a chance de reverter uma decisão indevida do INSS. E o melhor de tudo, não existe vínculo entre o perito judicial e o INSS. Para vocês terem uma ideia, o perito judicial ele não tem vínculo nem com a justiça. Ele é convocado pelo juiz e ele ganha como advogado. Quando ele é convocado, ele ganha os honorários. O auxílio-doença para manter o segurado, eu já falei, é mais fácil você conseguir o auxílio-doença do que manter. Você precisa demonstrar incapacidade, tem que ser temporária, mas mais ainda, você deve ter uma previsão de retorno ao trabalho. O INSS costuma realizar perícias periódicas nesse caso. É essencial que você mantenha o seu tratamento ativo e demonstre que ainda continue incapacitado para as suas atividades laborais. Diferente também, não muito diferente, é a aposentadoria por invalidez. O segurado ele deve demonstrar que está incapacitado total e permanente, que não há possibilidade de reabilitação para outro tipo de trabalho. A documentação médica ela deve enfatizar o caráter permanente da condição e a irreversibilidade da incapacidade. Nós fizemos vídeo falando com relação à incapacidade total e permanente, mediante aí fazendo uma comparação com a incapacidade temporária. Porque no caso a aposentadoria por invalidez ela é mais exigida. Se você não viu, é alguns vídeos atrás, então vale muito a pena você assistir. E o BPC, pessoal, benefício de prestação continuada, que é destinado para idoso, pessoa com deficiência de baixa renda. É importante comprovar também a deficiência que impede a participação na vida laboral e social. Além de documentação médica, a condição do segurado, condição social, também é avaliada, sendo necessário apresentar comprovantes de renda, condição da vida. Olha aí, pessoal,
bem difícil, tá? Tudo que nós falamos com relação à incapacidade, no caso do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez, documentação, para o BPC é a mesma coisa, tá, pessoal? Infelizmente, o INSS está pegando duro aí. Mês de agosto aí foi 245 mil segurados de auxílio-doença que passaram por perícia no pente fino, mais da metade dos benefícios foram cessados. Passar pela perícia do pente fino é uma etapa desafiadora, mas com a preparação adequada, né, o segurado ele pode aumentar significativamente a chance de manter o benefício. A chave é você estar com a documentação médica organizada, dar continuidade nos tratamentos, ter um comportamento transparente, objetivo na hora da perícia, tá? É o que você pode esperar. E é aquilo, né? Caso aconteça uma cessação indevida, o não reconhecimento dos seus direitos, como nós falamos, você pode recorrer administrativamente ou entrar na justiça e fazer valer os seus direitos, tá? Não existe garantias, tá, pessoal? Não quer dizer que o INSS não reconheceu os seus direitos, que na justiça vão reconhecer. É necessário também você tomar todas as providências, no caso que você deve tomar com a perícia do INSS, com o perito judicial, tá? O perito judicial também não é amiguinho de ninguém, não. Ele está ali para fazer a função dele. E eles são frios, tá? O médico ele não tem muita intimidade com o paciente. Ele vai analisar. Os peritos são assim. Você pode até ter uma intimidade, uma amizade, umas liberdade com um médico que acompanha o seu problema de saúde, que você faz várias consultas. Agora, não confunda o perito do INSS ou o perito judicial com esse tipo de médico, porque ele não está ali para ajudar, ele está ali para te avaliar. E ele vai sim, ele vai dar uma negativa para você se ele não for convencido que você está incapacitado. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado dúvidas, o esclarecimento, o que vocês precisam estar sempre alerta, tá, pessoal? É muito importante o que eu falei aqui para você continuar recebendo o seu benefício e não ser reprovado na perícia de pente fino, tá? Leva a sério tudo que eu falei aqui. Gostou do nosso vídeo? Dá um like para fortalecer o meu trabalho. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos, tá? Conteúdos atualizados, relevantes, já ajudaram muita gente, eu tenho certeza que se você precisar também vão te ajudar. Então se inscreva agora e ative o sininho para todas as notificações. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, que já me acompanham há anos, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.